E a gente continua falando então sobre a CPI da pandemia, agora com uma entrevista importante para você acompanhar. Nossa conversa é com o senador Alessandro Vieira, que foi quem pediu então o parecer dos juristas e faz a gentileza, depois desse dia cheíssimo, que não acabou ainda, tem muita reunião, tirar um tempinho para conversar com a gente. Senador, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, me ouve bem? Sim, boa noite, Mona Lisa, um prazer estar falando contigo e com todos aí da CNN. Prazer é todo nosso. Ô, senador, vamos lá. Para o ex-ministro Miguel Reale, li várias entrevistas dele, acompanhei inclusive aqui a da CNN, os erros no enfrentamento à pandemia, ou seja, tudo o que a gente viu aí, o presidente falando, fazendo, não foi negligência, foi política pensada. Está claro para os juristas, e quero ouvir a opinião do senhor também, de todos da CPI, o senhor representando a CPI, que o presidente então produziu nesse tempo todo um farto material contra si mesmo. É isso, senador? Sim, é o entendimento majoritário na CPI. Claro que isso vai ser objeto de votação quando você tiver o relatório final. Mas é muito evidente que as decisões tomadas por Jair Bolsonaro ao longo da pandemia foram deliberadas, fizeram parte de uma política escolhida. Ele decidiu não combater a pandemia ou talvez combater a pandemia pelos meios mais equivocados, inadmissíveis. A busca pela contaminação geral da população, atrás de uma suposta imunidade de rebanho, causou prejuízos gravíssimos. Isso está documentado pela CPI e acaba tendo agora, com esse parecer dos juristas, mais um lastro, sob o ponto de vista técnico. Sim, senador, a gente viu mudanças de conduta do presidente Bolsonaro e também, vamos assim, o fim de algumas declarações, né? Declarações, por exemplo, aquelas da época da cloroquina para cima e para baixo, caixinha de cloroquina. Isso foi sumindo, até com as críticas a respeito e também com a comprovação de que aquilo não dava para se manter diante dos números da pandemia do nosso país. Apesar dessas algumas mudanças de comportamento, os senhores senadores, veem algum atenuante ou não? Você teve um ajuste de conduta, né? Não foi um ajuste completo, evidentemente, porque Sim. Ainda hoje Jair Bolsonaro fala contra máscaras, fala contra a vacinação, bota em dúvida a eficiência de vacinas, mas é muito evidente que ele fez um ajuste, ele deixou de cometer alguns absurdos. Sim, senador, os nossos analistas todos, claro, participam da entrevista. Agora eu chamo o Caio Junqueira. Caio, chega na conversa também, Caio. Boa noite a todos os analistas, porque a gente começou diferente hoje. Então, Caio, boa noite, bem-vindo, vamos lá. Senador, boa noite. Senador, como driblar a Procuradoria-Geral da República e a presidência da Câmara dos Deputados com essa oferta toda de crimes, mas tendo em vista que a titularidade, por exemplo, no caso da ação penal seria do Dr. Augusto Aras e levar adiante um crime de responsabilidade dependeria da abertura ali de um processo de impeachment por parte do Arthur Lira ali na Câmara dos Deputados? Bom, Caio, o desafio inicial é que a gente consiga ter um bom relatório, que a gente consiga garantir para a população um relato fiel daquilo que aconteceu. E a gente vem fazendo isso. Claro que você pode ter em alguns momentos excessos retóricos, mas essencialmente a CPI está conseguindo um produto técnico bem feito. Daí para frente, você vai ter uma cobrança da imprensa, da sociedade, de parte do mundo político, para que essas autoridades se posicionem. Você não pode deixar indefinidamente numa gaveta coisas sérias como essas, que responsabilizam pessoas por crimes cometidos durante a pandemia, a pior crise da história do Brasil, sob o ponto de vista sanitário. Eu acredito que mesmo figuras como Arthur Lira e Augusto Aras temem o descrédito total e a reprovação social, mas ainda Lira, que muito em breve vai enfrentar uma eleição e as pessoas vão lembrar da posição dele. Senador, agora quem chega na conversa é a Renata Agostini. Renata, também dou boa noite para você. Chega no papo, Renata. Boa noite, Mona. Boa noite, senador. Senador, diante dessa aprovação, da convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, diante das indicações que foram feitas hoje na sessão e a disposição de alguns integrantes da CPI de seguir com as investigações, até quando e até onde essa CPI vai? O senador Renan Calheiros segue querendo apresentar logo esse relatório final. O que eu tenho dito desde o começo, Renata, é que são os fatos que comandam.
Por mais que você tenha uma intenção de antecipar a conclusão, você não vai poder fugir de fatos graves. Então, por exemplo, hoje você teve a constatação que já estava nos documentos e hoje surge também nos depoimentos do Marconi, o lobista que atuava aí nessa conexão com o governo, e que existia uma atuação de familiares, né, de parentes do presidente da República, facilitando o contato dessas pessoas com outras autoridades dentro do governo. Segundo algumas mensagens, contatos inclusive com o próprio presidente, para atender nomeações, para atender, enfim, agendas especiais para essas pessoas. Isso começa a fechar o círculo e esclarecer como é que gente tão picareta conseguia ter acesso ao governo. Porque no primeiro momento a gente olhava para aquela situação e ficava sem entender como é que eles conseguiram fazer isso, apresentar garantias que não são garantias, num banco que não é banco, como é que isso funciona? E a atuação do lobista é que esclarece isso. Então, eu acredito que a CPI vai ter que ter uma duração um pouco mais alongada. Eu também acho que o prazo final, que eu lembro, é novembro, sim, não é indispensável. Mas a gente não tem por que encerrar antes, tendo coisa séria para apurar. Então, pode ser que o que a gente discute, até complementando, Renata, até o senador Renan falando, quero entregar até o dia 24, 25 o relatório, pode ser que com o andar da carruagem não dê tempo de ser agora no fim do mês e que se estenda mesmo até pelos fatos, por exemplo, agora em relação também à convocação do ministro Wagner Rosário, tem a ver esses elementos todos, senador? Sim, você tem muitas figuras que ainda não foram ouvidas e que tiveram requerimentos ou aprovados ou ao menos já apresentados. Tem alguns exemplos rápidos. O ministro Wagner Rosário, o ministro Braga Neto, que não teve seu pedido de convocação apreciado. Para fechar um trabalho com seriedade, uma vez que a gente tem prazo, a gente tem que fazer a apreciação desses fatos todos. A gente não pode simplesmente encerrar por uma demanda política, a gente vai estar misturando as coisas. E eu sei que não é a intenção da maioria da CPI. A maioria da CPI quer entregar no resultado final um trabalho consistente. Acho que a gente vai indo bem. Não é um desafio simples fazer as coisas numa CPI, quando você não tem todas as ferramentas necessárias para apurações de alta complexidade, mas mesmo assim vai ser necessário algum desdobramento. A gente tem documentos chegando ainda, a gente tem providências. Hoje mesmo foram aprovados requerimentos de solicitação de documentos, solicitações de informações. Eu não posso simplesmente encerrar a CPI tendo prazo sem olhar isso tudo. E grande parte dos senadores concorda, é a favor, se tiver essa necessidade de fato, tem energia, tem gás, tem vontade para isso, senador? Nós teremos mais uma reunião hoje à noite para discutir essa situação, mas é muito claro que os fatos vão se somando e eles empurram o prazo final por mais 1, 2 semanas. Também não acho que passe tanto disso, mas é muito importante para que o resultado final possa ser compreensível e respeitado. Agora quem chega na conversa também é o Leandro Rezende. Leandro, boa noite, bem-vindo. Por favor, Leandro. Mona, obrigado. Senador, obrigado também por estar conversando com a gente. Senador, hoje, antes de a CPI aprovar a convocação da Ana Cristina Vale, o senhor mencionou o esquema de rachadinhas, que é investigado aqui no Rio de Janeiro, e mencionou o fato da Ana Cristina morar numa mansão com o filho dela, filho do presidente Jair Bolsonaro, que não estaria de acordo com as posses deles, né? Como que esses fatos, senador, que o senhor mencionou, se conectam com a convocação da Ana Cristina e o que o senhor espera que ela possa esclarecer a CPI da pandemia? Quando você busca, Leandro, a informação que veio através de um requerimento do hoje ministro Ciro Nogueira, bom registrar, as informações que chegaram de investigações já realizadas pelo MPF, você tem um modus operandi, onde o lobista recebe recursos das empresas que têm interesse em contratar com o Estado e repassa esse recurso para agentes que vão estar atuando nessa interação. Então, eu não posso agora fazer um juízo antecipado para afirmar que isto aconteceu no caso do Jair Renan e no caso da Ana Cristina. Mas eu tenho condições, sim, de dizer que existem indícios, eles precisam ser apurados. E a primeira etapa é ouvir essas pessoas para que ela possa explicar exatamente como é que é esse relacionamento, como é que esse rapaz de, 20 anos de idade do Rio de Janeiro se conecta com um lobista de quase 40 anos aqui em Brasília e começam a frequentar festas e reuniões sociais, atuação comercial, apoio para contratos, enfim, e essa situação onde claramente, é um trabalho da imprensa, claramente hoje eles ocupam um imóvel e tem um padrão de vida que é incompatível com o rendimento declarado, ou pelo menos com o rendimento conhecido. Então a gente está dando sequência lógica aos fatos. Os fatos vão chegando à CPI e eles vão tendo um tratamento técnico.
Eu não posso, por conta de um parentesco com o presidente, ignorar um fato tão grave. O senador, claro, o senhor é sempre um homem muito linear, controlado e tal, mas até o senhor hoje, o senhor sabe que eu sou telespectadora assídua da CPI, fico ali de olho até nas reações, as reações mais mínimas eu estou prestando atenção. Mas a irritação dos senhores todos, em geral, do senhor também, com os apagões seletivos do depoente, do Marconi de hoje, foi algo absolutamente que chamou a atenção. É irritante demais alguém estar ali, sabendo que tem que falar e falar, não, eu esqueci o nome do senador, eu não sei quem é o senador facilitador, eu não sei quem é o senador das conexões. E aí, senador, como é que foi? Todo depoimento acaba tendo um pouco essa característica, né? A gente tem algumas restrições na CPI, então a gente não tem algumas ferramentas que são importantes. No caso específico desse cidadão, do Marconi, seria importante estender a quebra de sigilo dele, para abarcar mais tempo e, enfim, mais dispositivos. Não seria de se desprezar a possibilidade de uma colaboração premiada, porque gente desse tipo muitas vezes se dispõe a fazer uma colaboração. E, naturalmente, numa análise dessa, você teria essas informações. E eu não descarto que a gente consiga chegar à identificação de que políticos são esses, que políticos são, inclusive um senador, um suposto senador, que teria ajudado nessa articulação. Porque o que exaspera, né, o que irrita, é uma percepção por parte dessa turma de que isso é normal. Sim. Isso não pode ser considerado normal. Não é normal você ter patrimônio não declarado, sem justificativa, essas relações. Um cidadão pedindo a um ministro do TCU que faça uma interferência num caso de investigação de corrupção, depois numa nomeação para a Defensoria Pública da União. Está escancarado ali. E você vê claramente que o depoente não tem nem consciência do tanto de crime que comete. Exato. É meio que criado num ambiente nebuloso aqui de Brasília e que a gente tem que encontrar algum caminho para romper essa bolha.